Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo. Era um líder dos judeus. Foi procurar Jesus à noite e ele disse: Rabi, sabemos que é vindo de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, dizendo-lhe: Eu garanto, se alguém não nascer, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemo disse: Como pode um homem nascer se já é idoso? Será que pode entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu-lhe: Eu garanto que se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admire do que eu diga, que é preciso você nascer de novo. Nicodemo era doutor da lei e era também muito importante entre os judeus. E ele vai procurar Jesus à noite justamente porque ele não podia procurar Jesus de dia. Porque os outros fariseus e doutores da lei não concordavam com os métodos e ensinamentos de Jesus. Porque eles tinham os métodos próprios, guiado pelo sumo sacerdote, e eles também não eram sozinhos, ainda tinham os saduceus, que era uma casta que surgiu provavelmente 40 anos antes de Cristo, porque o judaísmo antes não era religião, eles eram o povo de Deus, mas aí eles tinham organizado e o judaísmo já era uma religião, só que fazia parte daquilo o sacerdote, o sumo sacerdote, os doutores da lei, que eram os fariseus, os saduceus, que eram os grandes latifundiários, e boa parte deles se entendia com os judeus, com os romanos. Por exemplo, para os fariseus, os romanos não ameaçavam eles em nada. O que eram esses fariseus e doutores da lei? Eram os profissionais, sapateiro, padeiro, e de pessoas de não era... Tinha alguns ricos, mas a maioria era profissionais, que vivia de profissão. Quanto o povo que trabalhava na terra era cobrado pesados impostos. Os saduceus eram os grandes latifundiários. Esses não se davam com os romanos e
eles próprios bancavam revoluções, pagava para os revolucionários fazer revoluções contra os romanos. E eles ficavam com o nome limpo. E era por esse tipo de gente que o povo estava sendo administrado, tanto socialmente como religiosamente. A miséria era terrível. Mas nós olhando para aquele tempo, nós já estamos no terceiro milênio, nós podemos ver que hoje não está muito diferente. Porque hoje nós estamos sendo massacrados por tudo e por todos, e nós não temos quem venha nos defender. De modo particular os pobres, que não têm nem meio de sobrevivência, cada dia está encurtando mais o salário que a gente recebe, enquanto que as coisas sobem todo dia. Diz, não tem infração, mas não tem infração, mas o nosso salário é corroído. Então o que é que está acontecendo com isso? Não tem infração, só que o nosso salário cada mês está diminuindo, cada mês está ficando pior. Enquanto os ricos nada em dinheiro. Por quê? Eles têm meio. A começar, tudo quem paga somos nós. Impostos, pobre, o assalariado, todo mundo que é assalariado é penalizado com pesados impostos. Não é muito diferente daquele tempo. Por quê? Porque é descontado na folha, ele não tem como negar, não tem como fugir daquilo. Tem que pagar. Enquanto os grandes empresários e outras coisas, a gente sabe que não paga. Não paga intacto com imposto. O consumo, essa gente só enriquece cada vez mais. E qual é o resultado que eles dão? Quem é que move o Brasil? Os assalariados, os pequenos e poucos agricultores que tem hoje. A agricultura familiar praticamente desapareceu, está tudo na mão dos grandes empresários, e o Brasil cada dia fica pior. Eu não sei o que acontece com o dinheiro que sai daqui, que a gente fica sabendo que sai dinheiro todo dia e toda hora, para as Bahamas, para a Suíça, para os países, para os paraísos fiscais, e o que eu acho interessante é que esse dinheiro sai, mas não volta. Ora, se ele saiu e é descoberto que ele existe, por que ele não volta? Enquanto isso, os pobres que não têm dinheiro nem para ir daqui na cidade vizinha, quanto mais viajar para fora do país ou mesmo dentro do nosso país, quem viaja mais? Acabaram com as linhas de ônibus. Os pobres têm carteirinha, mas não tem mais ônibus para ele andar. Avião, Deus o livre, avião é só para rico. Então nós estamos num tempo bem pior do que aquele. Aquele tempo, pelo menos, não havia meio de transporte, a não ser o transporte marítimo, não havia outro meio. Então o povo era acostumado a andar a pé e de jumento e de camelo. Mas hoje nós estamos na época que nem animal não tem mais como viajar. Então, precisamos dos meios de transporte para se locomover. A saúde fragmentada vai depender das prefeituras que também vive tudo rebentada. E a gente fica perguntando, onde é que a coisa melhorou? Só Deus. E parece que as pessoas estão perdendo a fé em Deus. É o que eu sinto, é o que eu percebo. Portanto, eu peço humildemente às pessoas, pelo menos de modo particular os mais pobres, gente, nós precisamos de fé em Deus até para a nossa sobrevivência. Mas a fé, nós precisamos muito mais, essa fé, essa crença em Jesus Cristo, é pelo fato, pela nossa salvação. Jesus se preocupou com a nossa salvação. Jesus se preocupa. Ele foi crucificado para nos salvar. E nós, às vezes, estamos fazendo uma brincadeira
do santo sacrifício de Jesus, achando que nós vamos ter vantagem em algum lugar. Não existe essa vantagem. Não existe. E você já pensou com tanto sofrimento, com a miséria que a gente enfrenta, com os tributos pesados e as rendas sempre poucas? Se nós não tiver salvação, o que é que estamos fazendo nesse mundo? O que foi que a gente veio fazer aqui? Essa é a preocupação de muitas pessoas. No caso, eu estou aqui preocupado, não sei com o quê, mas tentando reanimar as pessoas, como faziam os profetas de antigamente, tentando reanimar as pessoas a se apegar a Deus. Nós estamos apego à camisa de couro que a gente tem, nós estamos apego às coisas que... E aqui a gente não é dono de nada. Você é dono do seu carro? Não paga o IPVA, não paga o licenciamento para ver se você é dono de carro. Você tem uma propriedade? Não paga os tributos, não paga o IPTU. Não paga os impostos de vida para você ver se você é dono de alguma coisa. Nós não somos dono de nada aqui. Nós estamos de posse de alguma coisa, por mais que se trabalhe, mas não somos dono. Se nós não tiver salvação, então o que foi que nós veio fazer nesse mundo? Eu peço humildemente e estou fazendo tudo e mais um pouco para levar esse canal à frente, porque a minha missão é falar da proteção de Deus, é falar da grandeza de Jesus por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Crer, confiar no Senhor, acreditar, porque aqui nós não temos mais muita esperança. Um rico faz atrocidade aí, vai, quando vai na cadeia, no outro dia está fora. O pobre rouba uma galinha ou um pão para comer, vai para a cadeia e não sai mais, ele não tem como dinheiro para ajustar advogado. É assim ou não é? Então, nós precisamos de Deus mais do que nunca, porque o momento que nós estamos vivendo agora é pior do que o tempo daquele povo que Jesus, quando Jesus veio, que ele mesmo considerou aquele povo o rebanho sem pastor. Ele diz, não tem pastor. E não foi justamente por isso que ele alimentou um dia mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, provando para o povo que valia a pena acreditar em Deus. Só que no outro dia ele já percebeu que o povo daquele tempo já era igual aos de hoje. Só estava preocupado com o pão, que ele mesmo falou. Vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram porque comeram pão de graça ontem. Não façam isso. Não viva só em troco do pão que você come. É o que está acontecendo com nós hoje. Nós estamos vendo, quando temos, porque nem todos têm pão para comer, né? Quando temos. Mas nós não vivemos só de pão. Nós temos outras despesas, nós consumimos outras coisas. A gente precisa vestir, a gente precisa participar querendo ou não, você participa de alguma coisa na sociedade, mas que sociedade? A sociedade hoje é feita por os ricos. Aquela época não era diferente, mas nós estamos num momento bem pior do que aquele. Então eu peço encarecidamente, vamos nos voltar para Deus, porque Jesus, pelo menos, garante a nossa salvação. Ele não vai garantir que os magnatas vão aprender a partilhar. Não. Quem tem, quanto mais tem, mais quer. Parece que não enche nunca. O cara tem dinheiro no banco, tem dinheiro na bolsa de valor, tem dinheiro em tudo que é canto, ações de tudo que é empresa, e essa coisa nunca enche. Mas o dia que ele morrer, ele não vai levar nada.
Mas morreu muita gente de fome por causa de pessoas dessa natureza. Que acumula, acumula, acumula. Mas ele acumula da onde? Porque do rico não tira do rico. Ele vai tirar sugando os pobres. Aqueles que trabalham. E no livro de São Tiago está dito. Deus diz: o salário dos trabalhadores clamarão diante de mim e eu vou fazer justiça. A ferrugem vai dar testemunha do que vocês tiraram dos pobres para se enriquecer. As traças que comem as roupas de vocês vai dar testemunho para que vocês sejam condenados. E não é nenhuma brincadeira. O que é que acontece com nós? A pessoa que trabalha hoje, ele recebe o valor do que ele trabalha? Claro que não. É praticamente... Diz que a escravidão no Brasil acabou. A princesa Isabel aboliu a escravatura. Aboliu? E nós somos o quê? Os pobres hoje é o quê? Você tem liberdade? O teu salário condiz com o que você faz? Por mais... e de modo particular os pobres. O que você recebe condiz com o trabalho que você faz, com as horas de fadiga que você passa para enriquecer outras pessoas? Um tempo organizava-se o sindicato, dava uma melhorada, mas hoje nem isso acontece mais. Os sindicatos também tudo viraram, foi mais político, partidários e entraram na mesma onda e as pessoas vai cada dia ficando pior. Então, Jesus vale a pena crer nele. Eu estou aqui numa luta ferrenha, não é porque eu estou querendo alguma coisa com isso. É meu dever e obrigação como cristão alertar as pessoas que são iludidos por outros. Não, mas a gente não precisa mais. Nós sempre vamos precisar de Deus. Nós sempre estamos precisando de Deus. Então eu peço, gente, vamos botar o joelho no chão, vamos nos voltar para o Senhor. Jesus vale a pena crer nele, porque ele vem em nosso socorro. Se ele não vai nos ajudar agora, enquanto sofremos com a fadiga, com lágrima e suor, mas pelo menos nós temos salvação. Já pensou se você viver a vida toda uma vida de sofrimento e depois ainda não se salvar? Alguns dizem que isso não existe. Tem agora um grupo se levantando contra, não é uma igreja, contra todas as igrejas. Uma religião nova que está surgindo, que você não precisa de fazer nada, não precisa ser batizado, não precisa casar, não precisa... Isso é profecia. Isso já foi profetizado. Jesus avisou, cuidado, são profecias e mais profecia. E ele diz, o céu passa, a terra passa, mas a minha palavra não há de passar. E nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Nós vimos aí o resultado de uma política que nós tivemos, de uma eleição que não foi uma eleição, foi uma guerra. Nós já estamos colhendo os frutos daquilo. Melhorou? Melhorou? Eu não estou aqui tomando partido. Eu, como todo mundo, eu tenho um partido. Eu também sou político, só não sou fanático, mas nem doente. Mas nós tivemos uma guerra. E a pergunta é, será se a nossa luta virou a pena? Será se a nossa inimizade com uns com os outros por causa de pessoas que a gente não sabe nem o que era e nem para onde queria levar as pessoas? Eu não sei. Eu, durante a campanha política, eu olhava justamente para esse lado.
Porque eu vivi dos meus 14 aos meus 26 anos, eu vivi num regime de ditadura. Mas nós tivemos uns anos aí que estava bem pior do que a ditadura. Eu só cego que não estava vendo. Bem pior. E por pouco que não desemboca de novo a ditadura no nosso país. A pergunta é, quando a ditadura se levantou na época, foi porque eles queriam? Não, foi justamente por causa da baderna política que estava acontecendo. Foi porque, na ocasião, eles não aguentavam mais a pressão do povo, que a política tinha virado uma baderna. Os anos de ditadura não foi bom, mas pelo menos deu para as pessoas pensar um pouco. Aí, de repente, nós estamos vendo de novo a coisa querendo virar a mesma baderna que foi obrigado, na ocasião, os generais tomar o poder. E não foi porque eles quiseram. Eu lembro da época. Nós não tínhamos a comunicação que tem hoje, mas eu lembro. E uma vez eleito ou imposto, o poder é de Deus. Eleito pela vontade do povo, o poder é de Deus. Está valendo. E esses se tomam a força, uma vez que está empossado, o poder é de Deus, você não pode fazer nada. Portanto, eu convido aqueles que ainda têm sensatez, olha, acredite em Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa rocha. Jesus Cristo promete e não engana. Agora, falsos profetas, nós topamos a cada minuto. Hoje você entra na internet e você vê profeta para tudo que é lado. Mas está todo mundo interessado em alguma coisa. Ninguém está fazendo aquilo de graça. Está interessado e tem alguma coisa por detrás. Eu tomei a iniciativa de fazer um canal justamente para isso, para prevenir e convidar as pessoas a se voltar para Deus. Esse é o meu objetivo. Eu não estou ganhando nada aqui, não tem ninguém por trás de mim. Inclusive eu já tenho muita gente com raiva de mim por causa disso. E eu não estou nem aí porque eu acredito em Jesus, eu confio nele. Senão não estaria aqui falando para as pessoas. E eu espero que as palavras do Senhor não caiam por terra. Eu estou batucando para organizar esse canal, já era para estar organizado. Porque até que não está tá sendo bem aceito, mas emperra justamente numas inscrições que eu preciso de 50 pessoas inscritas para legalizar o canal e não consigo. Estou com 42 pessoas, ainda falta 8, mas não adianta eu pedir aqui, porque parece que as pessoas vê, não sei o que é que eles vê, uma coisa simples. Eu só quero organizar o canal, eu tenho meio para organizar, mas eu preciso dessa assinatura. Mas eu rezo e eu creio em Jesus Cristo. Só que Jesus, eu já falei, ele não quebra, não invade a porta de ninguém. Ele não vai pegar você pelo braço e obrigado, não, você tem que fazer isso. Não. E eu também não, porque se eu prego o evangelho e digo que é algo que a gente, os pregadores, os missionários, os ministros ordenados, tem que se parecer com ele em tudo que faz, não é só no que fala, em tudo que a gente faz, nós temos que nos parecer com Jesus. Porque senão, sabe o que você vai caçar? Condenação. Muitos vão ser condenados justamente porque pregava. Pregar o quê? Mentira, falsas promessas, falsas profecias. Você vai se salvar? Não vai. Porque Jesus
Teve muitos e muitos que vieram antes dele e tanta gente que a gente tem grande apreço, né? O que foi que ele falou? Todos que vieram antes de mim foi ladrão e salteadores. Não poupou Moisés, não poupou Abraão, não poupou ninguém. Diz, todos que vieram antes de mim foram ladrão e salteadores. E eu sou o pastor, o bom pastor. Todos que vierem e que entrar pela porta será salvo, encontrará pastagem. Entra e sai. O que significa? Entra e sai a hora que quiser. É livre. Você conhece alguma religião que é assim, que você entra e sai sem que alguém esteja te cobrando ou te botando um peso que você nem pode carregar? Jesus diz, eu sou o bom pastor. Todos que entrar pela porta, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecerão a voz do pastor, não seguirão ao estranho, porque elas conhecem a voz do pastor. Você conhece a voz do seu pastor? Você está reconhecendo a voz dele? Você está fazendo aquilo que Jesus pediu? Creia em mim, creia em Deus, que eu garanto. Faça boas obras, que eu garanto. Um copo de água fria que você der a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. E nós temos passado tribulações em cima de tribulações. Não pense que o coronavírus foi só um. O coronavírus foi só uma parte. Eu não estou aqui querendo assustar ninguém. Eu estou convidando as pessoas para crer em Jesus Cristo pela nossa salvação. Pegue o Apocalipse que você vai encontrar que o coronavírus é uma das profecias que está no Apocalipse. Mas tem muito mais, fora as profecias que o Senhor fez. Ah não, já vamos falar do final dos tempos. Ah, o tempo está aí. Eu não sei. Que um dia vai ter, fim vai ter. Mas pode não ser agora. Mas os sinais Os sinais de final de tempo. Mas a gente não pode se agarrar a isso. Eu não sou fanático a nada. Eu creio em Jesus Cristo, nele eu tenho segurança, nele eu tenho certeza. Eu também tenho religião. Eu não saí da minha igreja, nem vou sair, nem tenho nenhum interesse. Deus me livre de ah, não, hoje é tão fácil fundar uma igreja. Deus me livre, e eu vou fazer o que com esse povo? Eu estou aqui fazendo um trabalho missionário, querendo que as pessoas se voltem para Deus. Você pode ir para a igreja que você quiser, conquanto que você não se perca. Eu não estou convidando ninguém para a minha igreja, nem estou dizendo, eu só estou dizendo que nós temos que crer em Jesus. Agora, para crer em Jesus e viver, tem que viver em comunidade. Então eu pertenço a uma comunidade, eu pertenço a uma igreja. Mas eu quero fazer o máximo possível de falar menos o possível da igreja, porque a igreja é bem grandinha e está no 3º milênio. Eu estou querendo orientar, são pessoas que estão desagarradas. Pessoas que estão vivendo como se a vida fosse só nossa passagem por aqui, vivendo de festas, de baderna, de outras coisas, e outros não estão fazendo nada. Mas o que dificuldade tem de você crer em Deus? Qual é a dificuldade que você tem? Jesus convida, ele não vai te pegar na marra. Ele bate na porta, diz, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.